Existem inúmeras situações que os servidores públicos acreditam que estão fazendo certo, que estão beneficiando a sua carreira, mas estão, na verdade, construindo uma carreira de sofrimento e que lá na frente, com certeza, pode prejudicar ele. Nesse canal eu falo com servidores públicos e sobre concursos públicos, então não se esquece de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like aqui nesse vídeo. Pois é, existem algumas situações que de fato os servidores acreditam que estão fazendo para se beneficiar, ou então para mostrar para a administração pública, ou então para a gestão do local onde trabalham, que estão fazendo um bom trabalho, mas na verdade podem estar se prejudicando ou prejudicando a sua carreira a longo prazo. E a primeira coisa, com certeza, é o desvio de função. Muitos servidores trabalham em desvio de função porque acreditam que estão fazendo algo para si, ou então que estão fazendo algo para se beneficiar ou beneficiar a administração pública, ajudar a gestão daquele local onde trabalham, ou então até passar uma imagem de prestatividade para a chefia. Entretanto, o desvio de função ele traz diversos problemas para o servidor público. O primeiro deles, com certeza, é a averbação do tempo de serviço. Imagine a situação em que um servidor público foi admitido no serviço público como secretário escolar. Entretanto, em desvio de função, durante toda a sua carreira, durante toda a sua vida, ele trabalhou em sala de aula como professor. Lá na frente, quando chegar a época dele se aposentar ou quando ele tiver interesse, você acha que a administração pública vai averbar o tempo de serviço dele como o quê? Como professor ou como secretário escolar? Qual que é a sua opinião? Obviamente que a administração pública vai querer averbar o tempo de serviço dele como secretário escolar, ou seja, mesmo exercendo na prática a profissão de professor, a administração pública vai negar a ele o direito de ter uma aposentadoria especial, por exemplo. E esse servidor público que passou anos dedicando a sua vida para exercer aquela profissão, terá que entrar na justiça para ver o seu direito reconhecido. Trabalhar em desvio de função não é vantagem para o servidor público. Tenha cuidado com isso, porque você pode acabar se prejudicando. Outra situação que os servidores públicos fazem com muita frequência, mas que efetivamente pode gerar muita dor de cabeça, é pedir uma licença não remunerada para assumir um novo concurso público. Isso é muito comum que os servidores façam, entretanto pode gerar uma grande dor de cabeça. Isso porque os servidores públicos, ao fazerem isso, acreditam que estão se desvinculando da administração pública e podem assumir um novo concurso. Afinal de contas, não estão recebendo mais o salário que recebiam no cargo anterior. Entretanto, para a justiça, isso se entende que de fato é um acúmulo ilegal de cargos e, portanto, não pode acontecer. Nesse caso, se a administração pública tomar conhecimento de que de fato esse servidor adotou essa medida, ela pode instaurar um processo administrativo disciplinar contra esse servidor, que terá que responder e, infelizmente, pode vir a ser prejudicado também no serviço público. Também não é raro eu ver os servidores públicos deixar de questionar os laudos periciais ou então as decisões da administração pública. Muitas vezes os servidores públicos comparecem diante da medicina do trabalho com atestados médicos, com afastamentos maiores ou então até mesmo com laudos de doenças incapacitantes para o trabalho. Mas sabe o que acontece? A perícia acaba negando aqueles atestados ou acaba negando aquelas informações ou então até mesmo diz que o servidor tem plenas condições de exercer a profissão e de continuar trabalhando. E aí o servidor ele se contenta com essa situação, ele pega o seu papel e vai embora e diz: é isso mesmo, não tem mais o que fazer. O servidor público precisa ter a consciência de que nem sempre as decisões administrativas, as decisões da perícia médica são de fato verdadeiras e estão de acordo com a realidade. Muitas vezes esse servidor de fato precisa daquele afastamento. Muitas vezes esse servidor precisa de fato desse tempo para poder descansar, para poder se recuperar para voltar ao trabalho, ou então ele realmente possui uma situação, uma doença que é incapacitante para continuar exercendo aquela profissão. Mas aí, se ele acaba se contentando com aquela situação, se ele de fato entende que não pode questionar aquela decisão administrativa, então somente esse servidor terá que arcar com as consequências disso e terá que vivenciar todos os dias as consequências, principalmente na sua saúde, de não ter questionado aquela decisão administrativa. Por isso, não veja as decisões administrativas como o ponto final daquela sua situação. Queira questionar, porque muitas vezes ela realmente está inadequada e cabe ao servidor que se sente lesado diante dessa situação buscar os seus direitos. Existem muitas outras situações que de fato podem prejudicar o servidor público, mas que ele acredita que está se beneficiando. E mais uma delas, com certeza, é deixar o procedimento administrativo disciplinar
correr à revelia. Isso significa que o servidor público recebe uma intimação de que está sendo processado, mas o pensamento dele é de que ele não fez nada, que ele não deve nada e que, portanto, ele nem precisa se defender nesse processo. Mas a verdade é que isso pode gerar consequências gravíssimas. O processo administrativo, embora possa causar medo aos servidores públicos, é uma oportunidade de defesa, uma oportunidade do servidor público trazer as informações que ele entende necessário, trazer as informações que ele julga que deve aparecer nesse processo. O processo administrativo não serve unicamente para punir o servidor, mas para oportunizar que o servidor público apresente a sua versão dos fatos, fale sobre aquelas situações. Então, o servidor público que recebe uma intimação de um processo administrativo e não faz a sua defesa, realmente pode estar se prejudicando gravemente. Então, receber uma intimação sobre um processo administrativo e não procurar as melhores formas de se defender nesse processo, com certeza é uma medida que o servidor público acredita estar fazendo certo, mas que pode lhe trazer consequências gravíssimas. Por isso, não permita que essas situações citadas no vídeo aconteçam e te levem a acreditar que você está agindo certo, quando na verdade essas situações podem de fato te prejudicar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like aqui nesse vídeo.